Bom dia, amadas irmãs, amados irmãos. 21 de julho de 2021, quarta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos traz a reflexão, o carinho e o cuidado de Deus para conosco. Neste sentido, o Salmo responsorial proposto traz a seguinte exclamação: O Senhor deu o pão do céu como alimento. Diante deste cuidado de Deus para conosco, iniciemos a nossa reflexão de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, logo no início deste relato, a gente já percebe a nuance de cuidado que Jesus tinha para com aquelas pessoas e que Deus tem para conosco. Jesus foi sentar-se às margens do mar e uma multidão se reuniu em volta dele. Se ele permanecesse ali onde estava, somente aqueles que estavam na frente teriam acesso a ele. Ele então sentou-se numa barca, afastou-se um pouco da multidão. Este afastar-se, entretanto, ele demonstra uma intenção de aproximar-se, porque ao se deslocar um pouco e se colocar sentado na barca, Jesus ficou em uma posição em que suas vistas e sua voz poderia alcançar a todos, de forma que todos que ali estavam reunidos pudessem ter acesso aos ensinamentos dele. E ele começa a falar para aquela multidão em parábolas. Por que utilizar-se de parábolas? Veja bem, neste relato aqui, Jesus traz uma parábola de um semeador. Aquelas pessoas que estavam reunidas ali em volta dele, aquelas pessoas que buscavam ouvir seus ensinamentos, eram agricultores, eram pessoas simples. E para que elas tivessem mais facilidade de compreender os ensinamentos, Jesus então traz essa parábola, falando de uma atividade que eles desempenhavam. E ele fala do sofrimento daqueles lavradores que precisam cultivar a terra em uma área de pouca produtividade, terreno árido, que era o daquela região, muito pedregoso, e que eles tinham dificuldades. E às vezes a plantação rendia no máximo 10%, e ainda aquilo que eles apuravam era dividido com o dono do terreno. Essas pessoas tinham esta dificuldade, esse trabalho, esse sofrimento.
E Jesus traz para eles uma possibilidade de uma colheita melhor, de até 100%, 100, 60, 30. Por certo que Jesus não estava falando da plantação em si, mas daquela colheita que se reverte no reino de Deus, da semeadura que ele próprio, como semeador, estava fazendo ali, e cujo propósito era que todos que ouvissem produzissem bons e muitos frutos. E ao longo de sua passagem, ele vem ensinando. E esse ensinamento fica para nós até hoje, mostrando-nos este cuidado de Deus e esta intenção de Deus, no sentido de que todos nós possamos ser alcançados por esses ensinamentos de Jesus e que nós possamos segui-lo e assim alcançarmos o reino de Deus que ele veio anunciar. Bom dia para todos vocês, fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.